Fim do mundo. O que a Igreja Católica realmente acredita sobre o Apocalipse e o Anticristo. Você já viu os filmes, o noticiário, o fanático gritando na rua. O Apocalipse está perto, dizem eles, contando os dias e apontando para catástrofes. Mas o que se esconde, além do sensacionalismo midiático? Será que a Igreja Católica, a instituição que guarda esses textos sagrados há milênios, está realmente contando os dias e prevendo datas? Por séculos, ela tem interpretado as profecias meticulosamente, não com alarmismo, mas com profunda base teológica. Hoje, vamos desmistificar os mitos do fim dos tempos, revelar a verdade surpreendente sobre o Anticristo e mostrar por que a verdadeira mensagem da Igreja não é sobre o medo, mas sobre a esperança. Prepare-se para uma perspectiva muito mais rica e fundamentada do que você imagina. Em Dune, além da propaganda, desmistificando os mitos do fim dos tempos, Blockner, parece que surge um novo livro, um novo vídeo ou um novo pregador anunciando que estamos nos últimos dias finais. Essa cultura do alarme é impulsionada pela mídia e por grupos extremistas que lucram com o medo. Mas a primeira coisa que precisamos entender é: a escatologia católica séria é o oposto do sensacionalismo. Enquanto o extremismo se foca em prever datas, identificar inimigos e espalhar pânico, a Igreja prioriza a parênese, a preparação espiritual. O catecismo não nos ensina a olhar para o céu em busca de catástrofes, mas sim para o nosso interior em busca de santidade. Por que tantas pessoas caem nessas narrativas apocalípticas? Porque elas oferecem um senso de propósito e pertencimento, e porque o medo é um motor poderoso. Essas visões simplificam um mundo complexo, transformando a fé em um mapa de eventos literais. Nosso foco, porém, é outro. É entender que a Igreja sempre viu a preparação para o fim como a preparação para a vida virtuosa. Agora. 2. Os fundamentos da Igreja. Interpretações bíblicas. Bloco de desenvolvimento profundo. Quando abrimos o livro do Apocalipse, vemos dragões, bestas e números enigmáticos como 666. Se lermos isso de forma puramente literal, o pânico é inevitável. Mas a Igreja Católica adota uma abordagem teológica sofisticada, a tipologia e a alegoria. O Apocalipse, escrito para comunidades cristãs perseguidas, não é um roteiro para o século XXI, mas uma mensagem de esperança na vitória final de Cristo sobre o mal, simbolizada por Roma da época. Da mesma forma, as profecias de Daniel e os sinais em Mateus 24, guerras, fomes, terremotos, são lidos como eventos recorrentes da história humana e não como uma sequência linear de fatos exclusivos do fim. Isso nos leva ao conceito central da escatologia católica, o já e ainda não. O reino de Cristo, já, foi inaugurado com a encarnação, morte e ressurreição. Mas ele ainda não chegou à sua plenitude. Vivemos no tempo intermediário, onde a batalha espiritual é constante. Essa interpretação vem diretamente dos padres da Igreja, como Santo Agostinho, que rejeitaram o milenarismo literalista. A Igreja prioriza a continuidade com essa tradição, garantindo que nossa leitura da profecia se mantenha centrada na cruz e não na cronologia. 3. Apocalipse. Agora, os sinais e o Anticristo. Bloco de desenvolvimento profundo. Muitos grupos especulativos olham para a pandemia, a guerra ou a crise econômica e gritam: este é o sinal final. A Igreja, no entanto, ensina que os sinais dos tempos não são presságios de desgraça iminente, mas sim chamados ao arrependimento. São lembretes constantes de que o mundo, em sua imperfeição, precisa da redenção de Cristo. A tragédia e o sofrimento são parte da condição humana desde a queda. O verdadeiro discernimento não está em identificar a próxima calamidade, mas em buscar a face de Cristo em meio a elas. E sobre o Anticristo,
A cultura pop o retrata como um ditador singular, nascido em um determinado país, talvez com um chip ou um número tatuado. O ensinamento católico é muito mais profundo. O anticristo é, antes de tudo, um princípio espiritual, uma força ou espírito de oposição radical a Cristo. Isso pode se manifestar em indivíduos, sim, mas também em ideologias e sistemas que tentam substituir Deus ou negar a encarnação. É a negação da verdade, a fraude religiosa suprema, como diz o catecismo. É crucial diferenciar a reflexão teológica legítima, que busca a santidade, da especulação alarmista, que apenas gera medo e paralisa a ação virtuosa no presente. 4. A segunda vinda e o juízo final, bloco de desenvolvimento profundo. A parousia, a segunda vinda de Cristo, é frequentemente retratada como um evento de terror e destruição. No entanto, para a Igreja Católica, ela é o clímax da história da salvação. É um evento glorioso e esperançoso. Será o momento em que Cristo virá em majestade para finalmente completar o reino. Não é o fim, mas a consumação de todas as coisas. A Igreja nos lembra de que ninguém sabe o dia nem a hora, e qualquer tentativa de prever a data é vã e contrária ao ensinamento de Cristo. Associado à parúsia está o juízo final. A doutrina católica ensina 2 juízos: o juízo particular, que ocorre imediatamente após a morte, e o juízo universal. O juízo universal serve para revelar o sentido último de toda a história e o bem ou mal que cada um fez. Ele confirma os destinos eternos das almas. O destino eterno se divide em céu, purgatório e inferno. O céu é a comunhão perfeita e eterna com Deus. O purgatório é um processo de purificação para aqueles que morrem na graça de Deus, mas que ainda precisam de santificação antes de entrar no céu. E o inferno é a autoeclusão definitiva da comunhão com Deus. É uma escolha trágica, mas real. O foco em tudo isso não é nos assustar, mas nos chamar à responsabilidade, garantindo que vivamos cada dia como um presente à luz da eternidade. E 5. Esperança no horizonte. Um apelo à ação, bloco de desenvolvimento profundo. Se a escatologia católica não é sobre a contagem regressiva para a destruição, qual é a sua verdadeira função? É mudar o foco do medo para a esperança e a ação. O ensinamento culmina na promessa dos novos céus e da nova terra, a renovação completa da criação, onde Deus habitará com a humanidade. Esta não é uma fuga do mundo, mas a sua transfiguração. Essa visão nos convida a ser agentes do reino agora. Se cremos que o reino está já presente, somos chamados a construir sinais dessa realidade no presente. Isso se traduz em caridade ativa, evangelização corajosa e na luta pela justiça social. A esperança não é uma passividade que espera o fim, mas uma força que nos impulsiona a agir. A profecia não é um oráculo, é um convite. As profecias do fim dos tempos têm uma relevância duradoura para o nosso crescimento pessoal. Elas nos forçam a refletir. Estou vivendo de tal forma que estou preparado para o encontro com Cristo, se a minha vida seja no fim dos tempos. A escatologia católica é fundamentalmente um chamado à santidade hoje. Chegamos ao fim da nossa jornada teológica. Vimos que a Igreja Católica desvia o foco do medo especulativo para a esperança ativa. O Apocalipse não é um calendário, é uma promessa de vitória. O anticristo é mais do que um único vilão. É o espírito de oposição que já está ativo no mundo e que combatemos diariamente com a nossa fé. A verdadeira preparação para o fim é a vida virtuosa no presente. Se este vídeo te ajudou a ver a escatologia com novos olhos, baseados na tradição e não no alarmismo, deixe seu like. Comente abaixo. Qual interpretação teológica você achou mais esclarecedora? E se você quer aprofundar seu conhecimento sobre os grandes mistérios da fé, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora.
Obrigado por assistir e que a esperança da Parúzia te inspire a viver a caridade hoje.